Tava pensando esses dias, por que a gente tem tanto medo de mudar de opinião? A gente defende uma opinião, um posicionamento com unhas e dentes e o tempo passa, a vida passa e a gente muda, a gente é cíclico e a gente muda de opinião em algumas áreas da vida e às vezes a gente tem medo de aceitar isso, a gente tem medo de assumir isso. Ou às vezes você não tinha tanto conhecimento sobre alguma coisa e agora você sabe que você estava errado, mas ficou com vergonha de voltar atrás, de reconhecer seu erro. Que a gente pensa muito que se eu mudar de opinião eu vou parecer fraco, ou se eu mudar de opinião eu vou parecer alguém inconstante, ou não vão mais me dar tanta credibilidade, vão tirar os créditos da minha palavra por estar mudando de opinião. Até o final desse vídeo que a gente vai conversar hoje sobre por que a gente tem tanto desse medo de mudar de opinião, como isso destrói as nossas oportunidades e como conseguir mudar isso. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve, já deixa o like e já comenta aqui embaixo qual é a ideia que você tem medo de mudar. Por que mudar de opinião dói tanto? A gente acredita muito que a nossa opinião não é só uma ideia, mas é um pouco da nossa identidade também. E em certas partes isso é real, isso é verídico. Mas o nosso cérebro interpreta isso de uma forma muito mais intensa do que é na realidade. Quando a gente pensa, eu acredito nisso, o seu cérebro acaba interiorizando isso e pensando, eu sou isso. Então por isso que quando alguém pensa diferente de você, você se sente tão atacado, sabe? Porque parece que a pessoa não tá atacando a sua ideia, mas parece que ela tá atacando quem você é. Sendo que na verdade a pessoa tá só discutindo um outro ponto de vista, uma nova ideia. O nosso ego faz a gente se fechar e a gente não querer saber da opinião do outro ou entender por que o outro pensa assim. E a gente também tem aquela cultura do não volta atrás, de homem não pode voltar atrás, tem que ser firme, de quem muda é porque não sabe de nada. Mas a verdade é que quem muda, e eu não tô falando de mudar princípios nem valores, tem coisas que são inegociáveis, mas tem coisas que realmente a gente não tinha tanto conhecimento quando a gente pensava sobre alguma coisa. E quem nunca muda fica sempre preso na versão antiga de si mesmo, sabe? Não se permite conhecer coisas novas, experimentar novos pontos de vista. E isso também tem muito a ver com a maturidade, porque maturidade não é você virar e falar eu penso a mesma coisa desde quando eu tinha 18 anos. Você não pensa a mesma coisa desde quando você tinha 18 anos, sabe? Hoje você sabe muito mais coisa do que quando você tinha 18 anos. Então ter maturidade é você olhar para trás e falar, o meu eu de 18 anos acreditava nisso porque é o que ele tinha de conhecimento, é o que ele sabia sobre a vida, sobre o mundo, mas hoje eu penso diferente, hoje eu tenho um novo conhecimento, hoje eu tenho uma nova visão. E o perigo de não mudar é que às vezes a gente perde muita oportunidade e a gente para de aprender. A gente não se permite mudar e a gente não se coloca nesse lugar de quero escutar esse outro ponto de vista, sabe? Por mais que você não vá mudar necessariamente, mas escutar o outro, entender os motivos, as razões, os porquês, as motivações do outro, por que ele faz aquilo. Você não é a mesma pessoa de 5 anos atrás, sabe? Você já passou por novas experiências, você conheceu pessoas novas, você conheceu lugares novos, você teve erros novos, quedas novas, novas perspectivas. Então é natural que você mude de ideia. Para a gente conseguir trazer para a prática, eu quero te dar alguns passos para você conseguir fazer isso de forma leve. E o primeiro passo é você separar a sua ideia da sua identidade. E, novamente, eu não estou falando de princípios e valores. Ao invés de você falar, eu penso assim porque eu sou assim, você falar, hoje eu penso assim, por enquanto, sabe? Amanhã pode ser que eu descubra algo novo, pode ser que eu viva algo novo. Isso abre espaço para você crescer. O segundo passo é você se perguntar, de verdade, qual evidência você tem sobre isso que você acredita? Tipo, isso é real? Porque tem tantas coisas que a gente acredita que, para começar, nem são reais. Você se perguntar, isso faz sentido? Isso me leva para onde eu quero chegar? Isso me deixa mais perto da pessoa que eu quero ser? O terceiro passo é você se cercar de pessoas que têm costume de questionar. Se você vive numa bolha onde todas as pessoas concordam sobre tudo, às vezes a gente vai tão no automático, tão na massa, na manada, que às vezes a gente tem que parar e se perguntar se isso faz sentido pra mim?
Às vezes faz sentido sim para outra pessoa, pro seu amigo, mas não faz sentido para você. E você não precisa mudar de opinião sobre tudo, mas esteja aberto. Esteja aberto para conhecer coisas novas, novos pontos de vista. Não se feche. Escute o outro, entenda o porquê do outro. E eu quero saber em quais áreas da sua vida você tem ideias que você tem medo de mudar, que você precisa rever essas ideias, ver se isso faz sentido pro hoje, pro agora. Eu sei, o seu estilo de vida, a sua vida financeira, o seu modo de vestir, o seu modo de falar. Será que isso faz sentido para a sua versão de hoje? Será que isso faz sentido para quem você quer se tornar amanhã? Seja sincero com você, o que te impede de mudar? Será que é o medo? Será que é o orgulho? Será que é o seu ego? Será que é a vergonha? Se esse vídeo fez algum sentido para você, se isso fez você se questionar, fez você pensar, ter uma ideia nova, não esquece de se inscrever, de deixar o like e de comentar aqui embaixo, que a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo!